A paz, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui mais uma vez, irmã Deise Messias Pimenta, para trazer uma porçãozinha da palavra do Senhor para edificação de nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da parábola do semeador. Por quê? As parábolas de Jesus não eram meras histórias ilustrativas. Elas eram ferramentas poderosas de ensino que visavam transformar vidas. Elas abordavam temas do cotidiano, como a agricultura, pesca e as relações humanas, para transmitir verdades espirituais e profundas. Através das parábolas, Jesus conseguia falar de maneira mais profunda ao coração dos seus discípulos, especialmente em momentos de angústia, sofrimento e desesperança. As parábolas eram meios poderosos de Deus para comunicar as verdades preciosas acerca do reino de Deus. É importante destacar que as parábolas geralmente têm um foco principal, uma mensagem central que Jesus queria transmitir. Embora os detalhes das histórias possam ser ricos e variados, o essencial é não nos perder nos pormenores, mas focar na mensagem principal. Jesus utilizava as parábolas para revelar verdades espirituais de maneira clara para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Enquanto ele ocultava essas mesmas verdades daqueles que tinham corações endurecidos. Então eu quero saber de você. Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Ou você está com seu coração endurecido? Vamos ver através desse estudo de hoje. Então nós vamos estar lendo o livro de Marcos, capítulo 4, que diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não há muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e produziu boa colheita. Boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesta parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo, cada um representando uma maneira diferente de receber a palavra de Deus. Os elementos principais da parábola são o semeador, a semente e os solos. Então vamos analisar cada um desses elementos para entender melhor a mensagem que Jesus queria transmitir. Vamos começar pelo semeador. O semeador representa Jesus, por extensão, todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Ele é responsável por lançar a semente, ou seja, por proclamar a mensagem do Evangelho. O semeador não discrimina onde lança a semente, ele a espalha generosamente, sabendo que diferentes solos respondem de maneiras distintas. Isso nos ensina sobre a generosidade e a imparcialidade de Deus a oferecer a sua palavra a todos, independente da condição do coração de cada um. Veja que coisa incrível isso. Depois vem a semente. A semente representa a palavra de Deus.
É a mensagem do Evangelho que tem o poder de transformar vidas. A semente é perfeita e poderosa em si mesma. O que determina seu crescimento e frutificação é o tipo de solo em que ela cai. Isso nos lembra que a palavra de Deus é sempre eficaz, mas a sua eficácia depende da receptividade do coração humano. Depois vem o solo. Os solos representam os diferentes tipos de coração que recebem a palavra de Deus. Os diferentes tipos de coração, meus irmãos. Jesus descreve 4 tipos de solo, cada um com uma resposta distinta, né? A semente semeada. O solo endurecido, né? Vamos ver sobre este solo. A semente que caiu à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Satanás vem, rouba a palavra semeada, impedindo que ela crie raízes. Este solo simboliza corações endurecidos e insensíveis à mensagem de Deus. Depois vem o solo rochoso. A semente que cai no solo rochoso brota rapidamente, mas seca por falta de raiz. Representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade espiritual. Quando enfrentam dificuldades ou perseguições, abandonam a fé. Este solo simboliza corações superficiais que não se aprofundam na fé. Depois vem o solo espinhoso. A semente que cai entre espinhos é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida, não produzindo fruto. Representa aqueles que ouvem a palavra, mas são distraídos e sufocados pelas preocupações mundanas. Este solo simboliza corações divididos, que não conseguem priorizar o reino de Deus. Depois temos o solo frutífero. A semente que cai em boa terra germina, cresce, produz uma colheita abundante a 30, 60 e até 100 por 1. Então, o solo frutífero representa aqueles que ouvem a palavra e aceitam e produzem frutos. Este solo simboliza corações receptivos e obedientes à palavra de Deus, que permitem que ela frutifique abundantemente, meu irmão. Eu espero que você seja esse solo frutífero, hein? Então, ao entender esses elementos, podemos ver que a parábola do semeador não é apenas uma história sobre agricultura, mas uma poderosa ilustração das diferentes respostas à mensagem do Evangelho. Jesus nos chama a refletir sobre a condição dos nossos próprios corações e a buscar ser como um solo frutífero, que recebe a palavra de Deus com um coração aberto e produz uma colheita abundante. Veja que maravilha é a palavra do Senhor. Então, a interpretação dos solos da parábola do semeador é fundamental para compreendermos as diferentes respostas à palavra de Deus. Jesus, ao explicar a parábola aos seus discípulos, revela o significado profundo de cada tipo de solo, mostrando que cada um representa uma condição específica do coração humano. Entende? O solo endurecido, a semente cai à beira do caminho e rapidamente é comida por pássaros. Então este solo representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Então Satanás vem e rouba antes que ela possa criar raízes. E você precisa evitar isso, meu irmão. Para evitar sermos um solo endurecido, precisamos preparar nossos corações para receber a palavra de Deus. Isso envolve oração, meditação, uma atitude de humildade e receptividade.
Devemos pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra e a protegê-la contra as distrações e ataques do inimigo. O solo rochoso, a semente que cai no solo rochoso, brota rapidamente, mas seca por falta de raiz. Então esse solo representa aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas não tem profundidade espiritual na sua mente, e a sua mente é emocional. Então você, para evitar ser esse solo, para evitar sermos como um solo rochoso, precisamos cultivar raízes profundas na fé. Na fé. Isso envolve estudo regular da Bíblia, oração constante, participação no corpo de Cristo, não é mesmo? Ter um compromisso com o Senhor. Devemos estar preparados para enfrentar as provações, perseguições, confiando que Deus nos dará força para perseverar. Entende isso, meu irmão? O solo espinhoso é o ouvinte com a mente inconstante, neste caso da semente, que ela lançou a raiz, mas não produziu frutos. A semente caiu no solo, está no solo, sob o solo, mas não germina. É o solo espinhoso, está ali, ó, no solo. Está sob o solo, mas não germina. Não podemos aceitar isso, você não germinar para o seu Senhor. Então este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas estão distraídos, meu irmão. Você não pode ficar distraída, minha irmã. Você tem que ficar alerta o tempo todo. Senão o inimigo vem e retira tudo que você ouviu. A palavra de Deus não consegue frutificar em sua vida. Então você precisa estar alerta, você precisa estar esperta para que o inimigo não te vença. Então você precisa evitar ser um solo espinhoso. Precisamos avaliar nossas prioridades e eliminar as distrações que sufocam a nossa fé. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso vai te envolver decisões difíceis, como renunciar a muitas coisas, porque o Evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. Precisamos aprender a renunciar a muitas coisas, né, as quais nós gostávamos no passado, mas agora você é uma nova criatura, você precisa dizer não para as coisas do passado. Muitos hábitos, precisamos não mais praticá-los. E finalmente voltamos ao solo frutífero, né? A semente, por ter raízes profundas, houve muito fruto. E a semente que estava no solo, sob o solo, dentro do solo, acima do solo, e a semente apossou-se por completo, penetrou em toda a alma, encheu a mente, o coração, a consciência, a vontade. Quando a palavra é recebida, entendida, obedecida, produz fé, produz segurança em Cristo e glorifica a Deus, tornando-se corações receptivos e obedientes à palavra de Deus, que permitem que ela frutifique abundantemente. A colheita abundante indica uma vida transformada e produtiva, que impacta positivamente no reino de Deus. Veja que coisa linda, meu irmão. Veja que coisa maravilhosa você ser um solo frutífero. Então, a semente do semeador nos desafia a refletirmos sobre as nossas condições, sobre os nossos próprios corações. Qual tipo de solo nós somos? Estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas, raízes que produzam frutos em nossas vidas? Ou estamos deixando que as preocupações, as riquezas e as distrações do mundo sufoquem a nossa fé? É algo para pensarmos. Jesus nos chama a sermos solos frutíferos, que recebem a palavra com um coração aberto,
e produzem uma colheita abundante para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está mais uma vez me prestigiando aqui, ouvindo essa palavra, que possamos responder a esse chamado com fé e obediência, permitindo que Deus transforme nossas vidas e nos use para a glória do teu nome. É o que eu quero deixar para você hoje, essa palavra maravilhosa. Espero que ela faça muita diferença na sua vida. Que Jesus te abençoe abundantemente e que possamos estar firmes nesta palavra que o Senhor nos deixou. Que sejamos solos frutíferos para a glória do nosso Senhor. No nome de Jesus. Amém.